Fala galera, estamos começando aqui mais um SupraCast e hoje o tema do episódio é muito importante. Iremos falar sobre a saúde mental no ramo empresarial. E hoje o meu parceiro Juninho está de volta. Voltei, Como foi suas férias? Aproveitou bastante? aproveitei, só não aprendi a falar inglês ainda, mas já tá indo, Uma hora o inglês vem, né? A saúde mental voltou em dia. tranquilo. Mas então, a gente tá aqui com essas duas convidadas especiais que vão explicar pra gente como a gente separar ali o trabalho da nossa vida pessoal. Estamos aqui com a Carol e com a Annelise. Olá, gente. Meu nome é Keroli. Hoje eu sou psicóloga e analista de recursos humanos da Supranet, acompanhando todo esse pessoal aí na empresa. Olá, eu sou a Annelise, eu sou psicóloga também, sou especialista em gestão de pessoas e sou mestre em saúde mental do trabalhador. Além disso, eu sou professora, coordenadora de cursos e consultora de gestão de pessoas. Então vocês estão mais que por dentro no assunto hoje, né? Ramo Gente, empresarial é com vocês mesmo. a gente tem que aprender todos os dias, né? Com A gente certeza. tenta. A gente forma, mas nunca para de estudar, não é mesmo? O Não, bom profissional, ele está sempre se formando, né? Até porque as coisas mudam, o mundo muda. É muita informação nova todos os dias, né? E isso, inclusive, é um elemento relativo à saúde mental do trabalhador, né? Essa necessidade de atualização constante. até porque todo dia muda uma coisa, todos os dias vem algo novo, né? Então, é essa necessidade de estar sempre se aprimorando nos novos assuntos. E sempre tá por dentro de tudo, né? Isso. E tem existem algumas, como que é o termo correto? Não é doença, é transtorno? Como que é? Que a gente vai falar sobre questão de doença mental. Ou é um transtorno mental? Qual que seria o Acho que termo mais o correto? termo correto é a gente falar sobre saúde mental do trabalhador. Ah, Que, na verdade, a doença ele é um desvio e a gente pensa, quando a gente estuda essas questões, muito mais nas estratégias de saúde do que na doença em si. Então, a gente compreende a doença, né? A doença ela pode acontecer, mas isso quando falta a saúde mental do trabalhador. Então, a gente vai falar de saúde até para o entendimento da doença mesmo. Até porque quando a gente fala de saúde, a gente não. Se você perceber, a gente está sempre buscando cuidar da nossa saúde física e por que não cuidar da nossa saúde mental? Então, é muito daquilo não deixar chegar a um adoecimento, mas sim cuidar disso antes que chegue. a prevenção é o melhor remédio. Sim. Isso. Inclusive, né, estando na área, eu compreendo, inclusive, o quanto que as empresas evoluíram neste sentido do cuidado com a saúde mental dos seus trabalhadores, até por essa percepção, né, de que o trabalhador adoecido, seja um adoecimento físico ou um adoecimento mental, embora a gente compreenda que eles andem muito juntos também, ele acaba por não ser um trabalhador, né, que traz o seu melhor resultado para a empresa, né? Então, isso impacta também no desempenho, nos resultados, né, na qualidade que ele entrega. Então, um trabalhador saudável, um trabalhador que tem saúde, ele é um trabalhador que ele está bem com ele mesmo, é um trabalhador que traz resultados para a empresa e a gente entende que isso impacta, inclusive, a sociedade, né? Eu gosto muito de pensar, por exemplo, no exemplo dos professores, que é uma categoria profissional que tem altos índices de adoecimento relativo à saúde mental. São profissionais que têm um contato direto com as crianças, né? Então, imaginem os professores adoecidos, e isso numa reação em cadeia, o quanto que isso não impacta a sociedade como um todo, né? Sem falar nas questões, por exemplo, de gasto que acontece do INSS para os afastamentos relativos à saúde mental do trabalhador, e que vem aumentando, exponencialmente nos últimos anos. Infelizmente, ainda é um assunto que as pessoas têm uma dificuldade maior de chegar para cuidar disso e prevenir isso. E, infelizmente, como a Annelise falou, isso vem aumentando todos os dias. A gente pega, através dos CIDs que chegam até nós, a quantidade de CIDs de adoecimento mental. E por que que isso não levar para o acompanhamento, o tratamento antes que chegue a um adoecimento mental? É muito disso. E acaba que muitas pessoas ainda têm esse preconceito de cuidar da sua saúde mental. O que seria CID? CID, é, Classificação Internacional de Doenças. e hoje o CID que se enquadra muito na saúde mental, o CID-F, né? Que a gente vê os adoecimentos mentais.
E quais são os principais transtornos que afetam os trabalhadores hoje em dia? Hoje a gente vê muita questão da ansiedade, que é um dos principais fatores. Acontece muito da depressão. E hoje a gente vê muito a síndrome de burnout, né? Que é aquela exaustão crônica do trabalhador ela está bem ligada ao trabalho. Isso. Inclusive, na última revisão que foi feita, né, pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, o burnout passou a ser considerado uma doença do trabalho ou diretamente ocasionada pelo trabalho. Isso muda muito a leitura que se faz, porque a gente vem de um histórico onde, até então, muitas empresas entendiam a saúde mental do trabalhador como sendo um problema do trabalhador, como estando relacionado a questões particulares do trabalhador. E a gente passa a ter um entendimento de que existem determinadas condições do trabalho, elementos presentes na forma como o trabalho é organizado, distribuído, que são favorecedoras da doença mental desse trabalhador. E o burnout, ele tem uma classificação direta. A síndrome de Burnout, ela não existiria se não houvesse o trabalho. Então, ela é uma doença causada pelo trabalho. E isso muda a classificação acidentária, a classificação que o INSS vai atribuir a essa doença, né? E isso é um ganho importante para que as empresas compreendam que é importante investir na saúde do seu trabalhador e que isso passa por rever algumas das suas condições também, né? E por isso é importante, por exemplo, a área de recursos humanos estar envolvida nessas ações, porque a gente precisa que as pessoas reconheçam essa importância e precisa que as organizações também reconheçam essa importância. É uma via de mão dupla, né? Então, as duas estão trabalhando juntas para o bem-estar tanto da organização quanto daquela pessoa que está colaborando para que a organização cresça. E como a Annelise falou, ela está diretamente ligada ao trabalho. Não tem como os outros adoecimentos, que é claro que a síndrome ela é bem parecida com os demais, mas ela está diretamente ligada ao trabalho. A gente tem um número de afastamentos também muito grande por estresse, né? Que uma doença também, que é um desequilíbrio, né, fisiológico que acontece por diversos motivos. E existe ainda um outro adoecimento que é muito, talvez é pouco falado, que é o alcoolismo. O alcoolismo ele pode estar relacionado às questões da saúde do trabalho, né? A gente Não sabia. observa, sim, a gente observa muitos. É interessante, por exemplo, em períodos de crise econômica, financeira ou de uma determinada instituição, é comum ver o aumento do consumo do álcool. E aí o consumo do álcool ele vem muito como uma ferramenta, um mecanismo de defesa mesmo, para lidar com essas pressões, com esse desgaste, com aquilo que o trabalho provoca, né? E é um cuidado que a empresa precisa ter, né? Porque é uma ferramenta perigosa, mas utilizando algo socialmente aceito, que é o consumo do álcool, né? É socialmente aceito. Então, o abuso de outras substâncias talvez não seja tão aceito, mas que as organizações precisam se preocupar. Tanto que algumas organizações têm implantado como política testes aleatórios de alcoolismo, né? Relativos à entrada do trabalhador em regiões ou em áreas que seriam áreas de periculosidade e que faz todo sentido, né? Porque aquele trabalhador que começa a ter essa ferramenta do alcoolismo como uma forma de lidar com ansiedade, com estresse, eventualmente ele consome álcool todos os dias, né? Sem o prazo para que aquele álcool saia do organismo dele. Então, aqui na região a gente teve uma empresa que há bem pouco tempo adotou essa medida, o que causa um impacto até assim de um desgosto às vezes, né? Um sentimento talvez de que a empresa esteja extrapolando a esfera organizacional, invadindo a esfera do privado, mas que faz todo sentido quando a gente pensa nos malefícios, né, do consumo abusivo do álcool. O consumo do álcool ele não é um problema, o problema é o consumo abusivo mesmo. Quando eu vi essa matéria que anunciou que a empresa iria fazer esses testes de forma aleatória com os funcionários, eu até comentei com a minha mãe, ela falou, eu acho mais que justo, porque esses trabalhadores, eles operam máquinas que são perigosas e que podem afetar não só a empresa, mas nós, que não temos nada a ver com isso, estamos até longe, que é uma empresa muito grande. Então, é mais do que certo fazer isso, porque infelizmente, deve existir. Se tem
o teste, é porque tem casos. E não é de agora, assim, eu prestei serviço para uma siderúrgica, acho que já tem pelo menos uns 12 anos que essa siderúrgica em Juiz de Fora já adota essa medida dos testes aleatórios. Eles utilizam de álcool e também fazem testes aleatórios para outras drogas, medicamentos não permitidos, né? Exatamente com o objetivo de minimizar a ocorrência dos acidentes de trabalho, até porque são acidentes de grande impacto, né? E de grande potencial ofensivo, digamos assim, né? E o que a gente pensa, né? Um consumo seguro do álcool, ele vai levar X horas para sair do seu organismo. Isso depende de cada metabolismo, se é homem, se é mulher, né? Muda muito. Mas se você ainda tem o álcool no seu organismo, significa que você não tem condições, muitas vezes, de realizar aquelas atividades, né? De forma segura, sem provocar um acidente que pode trazer, como a gente falou, esse impacto para várias vidas. É a mesma coisa do motorista de ônibus, né? De coletivo, né? O consumo de álcool seguro é aquele que, quando a gente vai fazer um teste, tá um nível de 0 no organismo dele. Por quê? Porque ele está conduzindo ali a vida dele e de diversas pessoas juntas, né? Dezenas de pessoas juntas. E é muito além de só fazer também na entrada do colaborador. Tem que ter a periodicidade, através dos periódicos, ter isso como uma constância mesmo, porque talvez naquele momento tá tudo ok, mas e depois? E quando ele estiver na área? Será que ele está consumindo essas substâncias? Como que está sendo tudo isso? Então, vai muito além de só na entrada. O correto afirmar, né, que deveria ser a periodicidade, como que esse trabalhador está sendo conduzido. E não só também no alcoolismo, em todos os âmbitos da saúde dele, como que está em dia. Lá na Supra a gente costuma fazer esse periódico, né, conforme consta o nosso regulamento. E além disso, quando a gente vê um agravamento, o ideal é chamar o colaborador para entender o porquê que está acontecendo isso. Se tem alguma alteração na saúde dele, seja na saúde física, na saúde mental, a gente vai chamar ele para tentar entender o que está acontecendo e orientar. Tanto é que diversas vezes a gente trabalha em parceria com a Única, né, para encaminhar esses colaboradores para a Única para algum acompanhamento mais de perto, além do plantão que a gente presta dentro da empresa, né, para estar vendo, acompanhando mais de perto esse trabalhador. E é bacana pensar que, assim, essa medida de controle, de fazer avaliação, ela é importante, mas ela precisa estar associada a outras medidas dentro da empresa. A orientação. Então, primeiro eu preciso, né, que o colaborador entenda o que é aquilo, qual que é a importância, quais são os riscos. Então, a orientação é um passo muito importante. A etapa da gente realmente fazer um diagnóstico, fazer esse levantamento e também oferecer suporte para esse trabalhador, né? Porque eu acho, não adianta a gente falar, olha, você está adoecido, se vira. Não, não funciona assim, né? A gente sabe que muitas vezes aquele trabalhador ele está precisando de uma escuta qualificada, às vezes, né, de um profissional, mas que às vezes ele precisa de uma orientação, ele precisa de saber assim, ó, né, procura esse tipo de ajuda, esse tipo de suporte, né? E aí eu acho que essa postura da empresa vai além de só fazer o controle, que é o que a Carol trouxe. O controle é super importante, né? Muitas empresas hoje elas utilizam nos seus periódicos inventários e escalas de diagnóstico de estresse, ansiedade e outras questões relativas à saúde mental. E no caso do diagnóstico positivo, tem os programas, né, para acompanhamento. Muitas empresas têm investido, por exemplo, em programas da saúde física, que minimiza, né, os impactos da saúde mental. Então, oferece ali um programa de atividades físicas, de orientação nutricional, né, outras questões que contribuem para esse bem-estar do trabalhador. Porque, pensando em saúde mental do trabalhador, a gente sempre precisa lembrar acho que é um conceito básico da psicologia, que a gente é biopsicossocial. A gente é ou seja, existem os aspectos biológicos, né, que a gente precisa considerar. A gente tem os nossos aspectos psicológicos e tem o social, que é onde entra também as questões relativas ao trabalho. Ninguém é só uma coisa, ninguém consegue ter caixinhas assim, ó, agora eu sou bio, agora eu sou psico, agora eu sou social. A gente é biopsicossocial o tempo todo, né?
Então, a gente está sempre sendo influenciado por esses elementos, esse entendimento que aquele trabalhador ali, ele é um sujeito biopsicossocial, é algo que evoluiu muito nas empresas, né? E que é importante para a gente conseguir ter uma atuação bem preventiva mesmo em relação a essa saúde do trabalhador. E assim, uma pessoa que ela tá passando por um momento difícil ou conhece alguém que tá passando, onde ela procura ajuda? Se tem algum centro especializado? Ó, cada cidade tem um modelo, né? Aqui em Ipatinga a gente tem um acolhimento básico que acontece nas unidades básicas de saúde mesmo, né? A gente tem a possibilidade do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né? Que é da prefeitura, e para casos mais específicos, né? Casos urgentes, graves, é UPA, que a gente procura, né? Assim, um surto, uma tentativa de autoextermínio, é UPA, né? E a gente tem, aí já é uma coisa, né? Um programa nacional, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que a pessoa liga, né? E ela consegue ali uma escuta acolhedora, que é o que a gente falou, né? Então, esses são os caminhos mais comuns, né? Para além disso, a gente tem aqui as universidades, é a única que tem lá a clínica escola, então qualquer pessoa pode procurar, pode fazer o cadastro para fazer atendimento. Tem outras instituições também, né, que também tem este serviço, né? Mas a gente ainda precisa de mais investimentos, assim, nesse sentido, né? Quando você tem na empresa essa escuta, já é um ponto a mais, porque muitas vezes as pessoas elas não sabem mesmo a quem procurar. E os serviços de saúde, eles muitas vezes estão lotados, estão cheios, né? Não é sempre que se consegue uma vaga. Então, às vezes, isso desanima a pessoa de procurar ajuda, né? O que não deve acontecer. O meio que a gente sempre consegue mais fácil vai ser o Centro de Valorização à Vida. E é muito daquilo que a gente fala ainda. Hoje ainda é um tabu, né, a saúde mental. Então, muitas vezes as pessoas deixam de lado, acham que é só mais uma coisa e vai empurrando com a barriga, vamos dizer assim. E acaba que o acompanhamento, esse acolhimento, talvez de uma pessoa do lado, ajuda muito, né? Como a Annelise falou, dentro da empresa é um suporte muito grande. Hoje a gente tem, por exemplo, o Austin, que é uma escuta, como se fosse o CVV, que liga para o colaborador. Nós temos eu lá, né, disponível para Plantão da Cora. todos, disponível. E também, como a Annelise falou, hoje, nos locais de acolhimento, muitas vezes as pessoas têm aquele preconceito de ir até o local. Principalmente os homens, né? Sim. Mas hoje não falo só os homens. No Hoje eu geral. acho que, no geral, Eu achava que os homens tinham mais preconceito de querer procurar um psicólogo, procurar uma ajuda, e de cuidar mesmo da saúde mental, muito por aquele estereótipo de homem não chora, mas hoje não mais. também. Também. Na verdade, você pode perceber que os homens eles têm uma dificuldade maior de procurar a saúde em si, né? De falar, né? O homem ele tem muita dificuldade de falar de sentimentos, de falar de emoções, independente das questões relativas à saúde mental. Isso. Então, quando se fala em saúde mental, eu acho que vem do geral, que é um tabu que foi criado. Que muitas vezes a gente fala assim, vou procurar o psicólogo, mas eu não sou doido. E não é se você tá doido, é você ir para prevenir algo. Você não vai no médico para você prevenir talvez um diabetes? Por que que você não vai para prevenir algo relacionado à sua saúde mental? E é como a Annelise falou, somos ser biopsicossocial. É uma pessoa que se comporta de várias formas. Então, não tem como você separar em caixinhas. Um influencia o outro. Então, você tem que estar totalmente cuidando do seu ser como um completo, não pensando, não, agora eu vou cuidar da minha saúde mental. Não, agora eu vou cuidar da minha saúde física. Não, você vai cuidar como um todo. E é bacana você fazer essa questão do homem, da mulher. Então, a gente fala biopsicossocial. Social, a gente tem aí essas questões de gênero, né? Que impactam muito mesmo. Nós tivemos um aumento muito grande das questões relativas à saúde mental após a pandemia, porque a pandemia mostrou para a gente a nossa fragilidade humana, ela nos colocou em situação de luto,
né? Ela nos colocou em situação de medo, e isso impactou a saúde da população de uma maneira em geral, né? Então, o social afeta muito. E quando a gente pensa na questão dos homens e das mulheres, a gente tem aí, entre as mulheres, altíssimos índices de adoecimento ligado à sobrecarga da dupla jornada, ou tripla jornada da mulher, né? Então, as mulheres, elas adoecem muito mais, às vezes, em função de assumirem, né, responsabilidades aí, e essa sobrecarga mesmo. Se a gente pensar culturalmente, o papel do cuidado da casa, dos filhos, né, muitas vezes ele é dos pais, né, ele é da mulher, né? Claro que a gente tem arranjos diferentes também, mas em geral, né, às vezes a gente escuta as mulheres, elas estão simplesmente sobrecarregadas, sem dormir direito, né, tendo que dar conta de tudo, todas essas questões. Eu vejo muito no trabalho esse desgaste que vai além de um desgaste só mental, é também um desgaste físico, né, assim, de dar conta dessas jornadas todas aí. Verdade. E eu falo por mim mesma, às vezes eu não sei falar não. Ah, você consegue fazer isso? Sim, eu consigo. Ah, faz isso, faço. Ah, você consegue fazer? Faço também. Aí chega um momento que eu já estava, isso no meu antigo trabalho, chegou um momento que eu já estava extremamente sobrecarregada, eu já não estava, eu passava mal, fisicamente, passava mal, dava febre, já fui para o hospital, e eu achava, ah, é uma virose, ah, é alguma coisa, mas aí eu reparei que era sempre no final do mês, e eu era vendedora, então tem a meta para bater. Eu olhei assim, gente, eu tô ficando doida por conta de trabalho. E é muito disso. E também vai muito naquela questão do autoconhecimento, que a psicoterapia ajuda muito quanto a isso. Quando você se autoconhece, você consegue entender os seus limites. E você começa a entender, não, isso daqui eu vou dar conta de fazer, mas determinada situação não vou dar conta. E aí você consegue impor os seus limites, entender o que que você dá conta ou não. Então vai muito além de você sempre falar o sim, mas você se conhecer para você dizer o que que você dá conta de fazer. E quando você tem medo de arriscar, poxa, vamos levar para terapia, que aí a gente vai trabalhando isso, essa necessidade de arriscar e sempre indo aos poucos dentro do seu limite. É terapia em dia, né? Que tem que ter. E é bacana pensar essa questão de não conseguir dizer não, né? Isso é comum a ambos os gêneros, na verdade, mas é super importante como estratégia de saúde mental. O se autoconhecer, mas o ser assertivo também, né? Porque às vezes a gente fala muito sobre deixa para lá, vamos guardando. E aí eu sempre lembro uma frase que eu aprendi lá na faculdade, muitos anos atrás. Eu falo, quando a gente diz muito sim para o outro, a gente está dizendo muito não para a gente mesmo. Então é importante validar assim, o que que é sim, o que que é não, né? Reconhecer que às vezes o dizer não para o outro é necessário para que eu consiga dizer sim para mim mesmo, né? Claro que não é dizer não para tudo, né? Até profissionalmente a gente não É. pode fazer isso mesmo. Mas é reconhecer realmente assim, olha, isso aqui tá ok, isso aqui eu preciso de mais prazo. E aí, às vezes, a gente observa, né? Na escuta clínica, às vezes, eu acolho pessoas que estão adoecidas de dizer só sim. Porque aí o colega, faz isso aqui para mim, aí ele para o que ele tá fazendo e vai ajudar o colega. E aí, aquela pessoa, às vezes, ela não consegue falar assim, não, me dá um tempinho para terminar aqui o que é meu, e eu te ajudo, né? E isso vai fazendo com que ele vá assumindo responsabilidades para as quais ele não dá conta, vai para casa, vai com as preocupações, os problemas, os pensamentos, né? Então, assim, a gente tem que ter a medida do sim e a medida do não, né? E principalmente pensando mesmo que esse dizer não, às vezes, é libertador, né? Que aí você consegue perceber, assim, o outro, ele precisa compreender os seus limites também, né? A gente não deve viver em função de agradar o outro. Ah, mas o outro ficou chateado comigo. Infelizmente, Paciência. né? É do outro. Vamos lá, vamos viver o que é da gente também. Verdade. Uma coisa que eu acho bacana, que vocês, né, talvez até trouxeram, assim, é trazer informação de qualidade, sabe? Esse momento de agora, que é uma informação de qualidade, uma informação coerente. Porque uma coisa que também a gente tem observado muito
é o que a gente chama a psicologização da vida nas redes sociais. Tem acontecido com outras profissões, por exemplo, você abre o Instagram, tem uma pessoa que não fez nutrição ensinando as pessoas como comer, né? E aí a gente abre o Instagram e tem várias pessoas com, talvez sem a formação em psicologia, ou talvez com uma formação rasa, né? Falando assim, olha, como lidar com ansiedade? Ah, você está com ansiedade. E aí hoje a gente encontra as pessoas falam assim, não, fulano é narcisista, porque ele leu um texto super vago sobre o assunto e ele começa a fazer diagnósticos de todo mundo, todas as relações são tóxicas, todo mundo é narcisista, todo mundo está ansioso. Então, assim, a gente tem que se preocupar com a qualidade das informações que a gente consome nas redes sociais. Sabe? As redes sociais têm um impacto muito grande na saúde mental das pessoas. E ainda tem aquele autodiagnóstico, que aí Sim. você já chega no consultório dizendo, nossa, eu sou ansioso, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, já chega com o diagnóstico pronto. E assim, talvez é uma situação que ele está passando que levou a esse nível. Talvez não chegou a um transtorno. Ou eu tenho TDAH. Mas até que ponto chegou? Como que você descobriu que você teve o TDAH? Então, hoje, querendo ou não, como a Annelise falou, as redes sociais, o Google, vamos dizer assim, você coloca no Google, ele já te dá um diagnóstico pronto. Mas até que ponto você realmente entendeu aquilo? Até que ponto você realmente sabe que aquilo é o que diz sobre você? Então, é necessária a ajuda do profissional, mas de um profissional de qualidade, não aquele que está no Instagram postando algo que ele também leu no Google. E muitas vezes esses posts no Instagram, eles têm um objetivo claro de vender, né? Então a gente tem que fazer uma distinção. É ruim? Não é ruim, né? Tem muita informação boa também. Mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado, e aí uma coisa que a Carol lhe traz. Não é fazer um diagnóstico, seja seu, seja do outro, seja do Instagram. O que eu faço com isso? De que me adianta pensar assim, nossa, estou numa relação tóxica. Beleza, li aqui, identifiquei. Tá, e aí? O que eu faço? Né? Como que eu saio disso? Até que ponto isso realmente é tóxico? Será que não é uma relação tóxica, assim, de mão dupla? Ou tô vendo só no outro, ou tô vendo só em mim? Como fazer? Como lidar? Como tentar melhorar essa relação? Como colocar limites nessas relações? Então, o diagnóstico sozinho, ele muitas vezes, ele paralisa, né? Não, eu pego o meu diagnóstico de TDAH e falo, isso é porque eu sou TDAH. Pronto, paralisei. Não, tá, o que você vai fazer com isso? O diagnóstico de TDAH, ele é limitante? Não. Um diagnóstico de depressão, ele precisa necessariamente ser limitante? De forma alguma. E aí o profissional, ele precisa ir além do diagnóstico, né? E pensar as estratégias de ação, o que pode ser feito, como ajudar aquela pessoa. Né? É a mesma coisa na empresa, né? Às vezes a gente diagnostica e aí tá, mas como que vamos ajudar essa pessoa? O que a gente pode fazer? Quais são as possibilidades? E às vezes a possibilidade é orientar essa pessoa, né? Com uma orientação técnica. É aquilo, né? A gente chama a pessoa, vê o que é necessário, encaminha e acompanha. Porque é pegar mesmo na mão da pessoa, agora vamos fazer dessa forma. Olha, verificamos isso, vamos te encaminhar e a partir disso vamos acompanhar aquele colaborador, aquela pessoa. Então, é necessário a ajuda do profissional. E muitas pessoas acham que dá conta de fazer sozinha. E esse é o problema. Quando a Annelise fala que a gente pega o diagnóstico, mas e aí? O que eu vou fazer com isso? E o profissional vai te diagnosticar, te encaminhar e te acompanhar. É um passo de cada vez, que muitas vezes as pessoas não conseguem dar conta de dar esse passo, um passo de cada vez. Querem dar um salto e acabam chegando em uma situação muito mais precária do que ela já se encontra. A pessoa vai lá e fala, só pesquisando na internet. Mas tem algum meio assim da gente canalizar esse estresse, seja estresse, ansiedade, qualquer desses transtornos que a gente tem no trabalho? Porque é normal a gente sentir, né? A gente sente o estresse, a gente sente a tristeza, sente a felicidade, mas a partir de que momento a gente consegue canalizar para isso não escalar e ficar pior do que já tá? Porque até um certo ponto é normal.
Acontece todo mundo. Sim, aí a gente vai pensar assim: existe um ambiente de trabalho livre de pressão, livre de momentos desgastantes? Não, não existe, né? Também a gente não pode idealizar o mundo do trabalho. Mas o que existe muito é o autoconhecimento, é a primeira coisa que a Carol lhe traz, para você entender assim: isso está normal, isso não está normal. É saber a hora que você precisa buscar ajuda, mas existem várias estratégias para a gente lidar com isso, né? Eu penso que a primeira coisa é a gente. eh, administrar o nosso tempo do trabalho de forma que o tempo que eu estou no trabalho, eu estou no trabalho, o tempo que eu estou em casa, eu estou em casa. Porque existem muitas pessoas que elas vão ficando assim, ela leva o problema de casa para o trabalho, o problema do trabalho para casa. Em hora nenhuma ela está íntegra, ela está inteira, ela está sempre misturada ali nos dois momentos. Claro, a gente é um ser humano único mesmo. Mas eu estou no trabalho, então dedico a minha atenção às coisas do trabalho. Estou indo embora para casa, deixando algumas pendências. Deixa as pendências por escrito, os minutinhos finais, escreve essas pendências e vai embora para casa tranquilo, que você já deixou escrito, você não precisa ficar relembrando aquilo dali. E existem ferramentas, assim, que fazem bem para todo mundo, né? Observar uma alimentação balanceada. A alimentação faz diferença? Toda. Uma alimentação inadequada, ela muitas vezes leva a gente, por exemplo, a uma lentidão do metabolismo, né? Não vou invadir aí a área dos nutricionistas, não, mas procura ajuda para ter uma alimentação, né? Uma alimentação que seja mais saudável. Excesso de açúcar, açúcar não faz bem, né? Excesso de álcool, enfim. Atividade física, né? Não sou educadora física, mas eu vejo a atividade física como sendo, assim, uma ferramenta vital para a saúde mental, porque a atividade física, além de preservar a nossa saúde física, ela produz endorfinas, né? Ela muitas vezes nos ajuda a ressignificar a vida, né? Então, claro que cada um acha a sua, né? Não é, porque aí também a gente tem, por exemplo, hoje em dia um ponto delicado, inclusive, é essa pressão estética, né? Porque o Instagram tá cheio de filtro. No Instagram todo mundo é bonito, O magro, com a pele estereotipo. sem mancha, o estereótipo. Aí a pessoa tá lá buscando aquela imagem de perfeição que não existe na vida real, né? E aí ela vai buscar atividade física não por sua saúde mental, mas ela vai buscar para ter o corpo da blogueira, né? Que bom que você vai buscar, acho joia. Mas tira essa pressão estética. Escolhe uma atividade que de fato te faz bem, não aquela que alguém te falou que é a que perde mais peso, né? Eu acho que uma coisa muito importante para a gente pensar na nossa saúde mental é essa pressão estética, essa aceitação de que o ser humano ele tem diferenças, nós não somos iguais, nós não precisamos ser perfeitos, né? Não é uma aceitação fácil. Esses dias eu estava até comentando com uma pessoa como que eh, a gente que é psicólogo, a gente também tem os nossos momentos, né? Então eu falo que eu levei muito tempo para aceitar, assim, eh, que eu não, nunca vou ser igual outras pessoas que têm um biotipo diferente do meu, né? E aí é literalmente você aprender a gostar de quem você é. Isso é um processo. É um processo É difícil. e um processo super importante. Por isso que a atividade física ajuda muito, né? Essa endorfina, esse processo de entender assim, olha, independente, por exemplo, eu corro, né? Minha válvula de escape. De vez em quando alguém pergunta assim, nossa, problemas, tal, como que você está aguentando? Eu falo, corrida me ajuda, né? Corrida me salva. Mas é muito nesse sentido mesmo, da produção da endorfina e de pensar assim, olha só, eu não ganho para isso, eu não sou atleta profissional, eu não sou patrocinada, e eu tô aqui, eu tô treinando, eu tô correndo, eu ganhei minha medalha, eu venci. Então, esses sentimentos de possibilidades eu levo para a vida. E aí isso ajuda nas estratégias de saúde mental. A gente fala do estresse bom, né? É. Que é a liberação desse estresse bom. Acaba que quando você faz algo que, por mais que cansa o seu físico, mas aí você descarrega aquilo, descarrega aquela pressão. Muitas vezes, algumas pessoas vão para a luta, a Elise vai para a corrida, e nem sempre, talvez, o yoga. Uhum. Meditação, Caminhada, né? caminhada. Também não precisa você se desdobrar para gastar um dinheiro, que também é algo que influencia muito na saúde mental, porque a economia hoje, querendo ou não, influencia muito. Você está sempre tentando dar conta de trabalhar para pagar contas, trabalhar mais e mais e mais e mais, mas que hora que você prioriza você mesmo? Então, é você se cuidar, você se priorizar.
Então, é fazer aquilo que você se sente bem, fazer uma atividade física que você se adequa. Tem pessoas que se adequam em algo mais agitado, numa dança. Outras não, outras já é mais calmas, vai para um yoga, numa meditação. E também a alimentação, que é muito importante. Querendo ou não, a gente tem os profissionais aí no mercado justamente para isso, que é algo necessário, né? E também é aquela questão do olhar da empresa voltando para isso. Hoje a gente tem vários programas que a empresa auxilia o seu colaborador e também incentiva o seu colaborador a isso. Hoje nós temos, por exemplo, o Gympass, que é um programa muito bacana onde você pode acessar diversas atividades físicas. Também tem um acompanhamento psicológico dentro do Gympass e tem o acompanhamento nutricional. É uma ferramenta muito ampla, que muitas vezes algumas empresas não dão tanta atenção para isso. E é uma ferramenta muito bacana para o colaborador, que ele ali vai ter um suporte muito amplo do que ele pode explorar e cuidar de si. Uma coisa que eu até já falei aqui, acho que no primeiro episódio eu comentei isso, que foi com o Douglas, mas quando eu conversei com a Rafa, para poder entrar na Supra, eu falei, eu recebi outras propostas de emprego, mas nenhuma das outras empresas tinha esse cuidado que a Rafa mostrou que ela tem com os colaboradores. Eu falei assim, gente, existe isso? Ela falou que tem um plantão, que ela cuida da saúde mental. Ela tá assim, porque eu sei que se a minha colaboradora tiver mal, ela não tiver bem, ela não vai render. Então, foi a primeira vez que eu vejo isso de um empresário, ali na prática mesmo. Então, qual que é a dica aí para os outros gestores, pessoal aí de casa? Quais as dicas que eles podem, que vocês podem passar para eles aplicarem na empresa deles? Porque melhorando a saúde mental e física do colaborador, com toda certeza, eu falo por experiência própria, o rendimento dele vai aumentar muito mais, né? Eu acho que é muito disso. Investir num programa de qualidade para o seu colaborador, investir numa alimentação saudável para o seu colaborador. O que que é isso? Ofereça para ele, por exemplo, um vale alimentação. Esse vale alimentação, talvez a pessoa não tenha uma condição de ter uma alimentação saudável, mas com o vale alimentação, ele começa a se readequar. Mas, claro, com acompanhamento. Então, ofereça também uma rede de apoio para ele. Ofereça programas, ofereça um plano de saúde bacana, ofereça para ele programas de endomarketing dentro da empresa, que é o que a gente faz, que é a questão do plantão psicológico, programas de prevenção, como Outubro Rosa, Novembro Azul. Então, invista no acolhimento e na informação para aquele colaborador. Porque tem empresas que só falam de saúde mental no Setembro Amarelo, né? Mas saúde mental o ano inteiro, viu? Todos os meses do ano. Não, aí janeiro a gente fala, janeiro branco, setembro amarelo, mas o resto do ano não é fala. aquela pressão e sem suporte. Eu acho que, assim, primeira coisa, para mim é pensar assim, que quando a empresa ela pensa que investimento em saúde mental é despesa, né? É fazer uma continha básica. Pega lá os seus trabalhadores afastados, pega seu custo de rotatividade pessoal, pega seu custo, né, de perda de dias, hora trabalhado ali no absenteísmo, né? Calcula isso e pensa que isso, muitas vezes, poderia não existir se você investisse na saúde desse seu trabalhador, né? E aí, eu gosto de pensar assim, que a empresa que ela investe na saúde mental do trabalhador, ela não é uma empresa boazinha, ela é uma empresa inteligente. Visionária. É uma empresa que percebe que isso é algo que vai diferenciar ela no mercado. Para ter os melhores colaboradores, porque, gente, hoje as pessoas escolhem onde elas querem trabalhar. Como é que você quer ter os melhores funcionários se você passa longe de ser a melhor empresa para trabalhar? Você quer ter o melhor? Você tem que ser o melhor também, né? Que seja, mas eu não posso pagar assim os salários mais altos do mercado. Tenha outras coisas, porque na verdade eu acho que o salário é importante, a gente, né, trabalha para sobreviver, perfeito. Mas o que motiva as pessoas hoje vai muito além de salário. Vai muito além de salário. Quando eu trabalhava como vendedora, eu tinha um salário muito, muito bom, algo que eu nunca imaginei que eu iria ganhar. Só que eu não tinha saúde para gastar aquele dinheiro. Eu gastava com remédio, eu gastava com consultas, porque não tinha um plano de saúde. Então, quando eu entrei na Supra, eu sabia que eu não iria alcançar
inicialmente aquele salário que eu recebia antes, mas o cuidado que a Rafa mostrou que ela tem com os colaboradores. Tem plano de saúde, tem o Gympass, tem o Vale Alimentação, tem o plantão, tem tantas outras coisas que eu olhei assim, gente, salário é o de menos. E hoje eu não sinto falta, porque antes eu tinha aquele dinheiro, mas eu não tinha nem como gastar. Eu gastava com remédio, comprava só iFood, não tinha uma alimentação saudável, não treinava, vivia em função do trabalho e não tinha vida. E é um investimento, como a Annelise falou. Na hora que você colocar na ponta da caneta, hoje eu estou lá no RH como recursos humanos, mas também como departamento pessoal. Então, quando a gente vai colocar na ponta da caneta o custo de um funcionário que não está bem atendido com programas que você tem, você vê que você recebe um lucro muito maior investindo em algo de qualidade para o seu colaborador. E quando você simplesmente quer que ele trabalhe, trabalhe, trabalhe e não tem esse suporte, você percebe a quantidade de atestado, a rotatividade e o quanto você gasta com esse colaborador, muito mais do que você estaria investindo nele. E aí, assim, só trazendo duas outras possibilidades que eu acho que, assim, não é necessário um investimento financeiro para você ter qualidade de vida para o seu trabalhador. Eu penso muito na questão, por exemplo, a flexibilidade. Você talvez flexibilizar horários de entrada, de saída, dependendo, né, de como funciona. É um ponto que às vezes é super importante. Eu falo por mim. Hoje, né, eu tenho uma flexibilidade, uma possibilidade de arrumar a minha rotina conforme as minhas necessidades, que para mim não tem preço. Não tem preço mesmo. E além disso, eu acho que investir também na formação das suas lideranças, sabe? Que é uma coisa que impacta muito a saúde mental do trabalhador, né? Uma empresa com líderes que são líderes de verdade, né? Não são chefes, são líderes, que são pessoas capacitadas para fazer a gestão de pessoas, né? Que sabem lidar com as pessoas, ela ganha muito em saúde mental, porque muitas vezes quando a gente conversa em empresas assim onde você eu falo que eu sou chamada quando a coisa já tá feia às vezes, né? Mas eu Tipo faço isso. algumas consultorias em saúde mental que quando eu chego, eu fico vendo assim, gente, basta mandar o líder embora que esse problema vai ser solucionado, porque a gente vê o líder tratando as pessoas mal, a gente vê um líder que não sabe cobrar, que não sabe dar um feedback, que às vezes, uma coisa simples, sabe, não consegue se comunicar como líder, é, é, as metas existem, agora, como é que a gente vai fazer com que elas sejam cumpridas? Isso é papel do líder. Então, investir em lideranças é algo que não é tão dispendioso, mas é super relevante para a saúde mental da sua equipe. Quando começa todo mundo a adoecer, começa a investigar seus líderes. Pode investigar. Vamos fazer uma avaliação ali que a gente vai ver que tem alguma questão, né? E investir mesmo em uma preocupação legítima com as pessoas, que vá além dos discursos, não precisa ter grandes programas, né? Você se preocupar com as pessoas que estão ali, né? De fazer esse acolhimento verdadeiro aí para as pessoas, de verdade. E aí eu acho, assim, tanto melhor que você consiga ter uma ação preventiva, né? E aí o custo que a gente tem para cuidar é sempre muito menor, né, de prevenir do que o custo de depois você gastar, sei lá, com remédio, com medicamento, com outras questões. E voltando nesse gancho da liderança, a gente percebe muito hoje que as pessoas elas têm uma dificuldade de ouvir o outro. E muitas vezes o líder ele só quer colocar que vai o chefe, né? Faz isso, faz aquilo, mas qual a condição de trabalho que está tendo ali dentro do local? E tudo começa lá em cima da pirâmide. Não tem como você fazer de baixo para cima, de cima para baixo. Então, esse investimento no líder é um grande avanço para a empresa, porque, querendo ou não, você ter um líder que entenda o local, você ter um líder que escute, saiba escutar. Porque, por exemplo, muitas vezes o líder ele não tem uma maturidade para entender o feedback do colaborador. E acaba gerando aquilo uma turbulência muito maior dentro do setor, né? E quando você vai ver, como a Annelise falou, o grande problema não é o liderado, é o líder, que não soube ouvir, não soube
dar o acolhimento necessário e estar presente para aquele colaborador. E vai de cima para baixo, como eu falei, não tem como você vir de baixo para cima, né? Então, esse investimento no líder, eu acredito que seja um dos maiores pilares, porque também não adianta você ter os programas de qualidade se dentro da empresa você está com um ambiente sobrecarregado por causa do líder. É uma condição adoecedora, às vezes, né? Que é criada pelo próprio modelo de gestão, né? Então, assim, eu acho importante a empresa entender que modelo de gestão é algo que impacta a saúde mental da gente, né? Isso que você falou, por exemplo, de trabalhar, ganhar muito, mas gastar só com remédio. Então, não é ter olha, vamos pagar mais. Não, nada disso. Mas como é que está nosso modelo? Como é que é a comunicação entre as pessoas? Como é que acontecem os processos de comunicação dentro da empresa? E aí não estou falando de setor de comunicação, falando de processo de comunicação. As informações chegam corretas, chegam para todo mundo. Comunicação é um elemento extremamente adoecedor dentro das organizações, ou a falta dela, né? Que aí a gente não sabe de nada, às vezes você tem empresas onde o cliente fica sabendo das coisas antes do funcionário, né? E aí essa condição de não saber, ela é uma condição que gera ansiedade, gera mal-estar. E claro que uma situação em si não vai provocar o adoecimento do trabalhador, mas a junção de várias situações, ela pode ser adoecedora. E é um todo, né? Eu costumo, na faculdade, eu aprendi, né? Eu sigo a abordagem da análise do comportamento, eu entendo que você age sobre o mundo, se comporta, o mundo se modifica e vai agir sobre você. Então, é o tempo todo esse ciclo. Isso foi Skinner quem fala, né? Então, é o tempo todo esse ciclo. E isso não vai mudar. Então, como você está se comportando? Como a liderança está se comportando? Como que está passando essas informações para o seu colaborador? Porque quando está tudo muito bem alinhado, é muito difícil de ter algo em geral. Se você tiver, vai ter casos isolados que a gente vai acompanhar isoladamente, mas como a Annelise falou, quando acontece de um setor por completo, por exemplo, adoecer, vamos procurar o ponto forte. Onde está esse problema, né? E aí você vai ver que o problema é uma questão simples de se resolver e que gera aquele incêndio todo por aquele líder se comportar diante da equipe. Voltando no que ela falou do cliente saber antes da funcionária que está acontecendo, assim, eu acho que isso pode aumentar bastante a questão da ansiedade. E eu também acho que, tipo assim, o líder, ele tem que identificar o funcionário que às vezes tá meio mal, que tá abaixo, porque às vezes pode partir do líder, tipo, na minha visão, dele procurar a Carol, no caso, Sim. falar, a pessoa tá mal. Sim, é bacana falar, olha, Carol, tô com um funcionário lá na equipe, assim, assim, assim. Ou então de fazer uma abordagem para a própria pessoa, de falar, olha, tô vendo que você não tá bem, você sabe que a gente tem aqui os programas e tal. E isso é super importante porque não adianta, por exemplo, às vezes a empresa tem esses programas, mas o líder, ele tem talvez uma crença de que é fraqueza, de que psicólogo é coisa de doido, que saúde mental é coisa de gente fraca, né? Enfim. E aí ele passa essa crença para os seus colaboradores. O colaborador tem medo de procurar ajuda, porque ele sabe que ele não vai encontrar respaldo no seu gestor. Então, quando a gente vai implantar, por exemplo, um programa de qualidade de vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conscientizar o gestor que, se ele não tiver abertura, o seu funcionário não vai. Então, é ele procurar realmente a Carole, é ele incentivar a procurar ajuda e ele ter uma postura de entender que quem está procurando ajuda não é uma fraqueza do colaborador estar doente, pelo contrário, né? Assumir essa questão é uma forma de força, é uma forma de dizer assim, olha, não estou bem, mas quero ficar. Procurar ajuda é essa fala. Teve um caso que a Rafa comentou comigo que bem no inicinho, quando eu entrei, tinha uma colaboradora que eu via que ela rendia muito e ela, do nada, começou a diminuir o rendimento dela. E ela passou ela mesma vigiar, olhar e entender o porquê. Ela abordou ela, perguntou o que estava acontecendo, se ela estava sentindo alguma coisa. Aí ela tinha alguns problemas pessoais, encaminhou ela para o setor de
procurou uma psicóloga, realocou ela, mudou o setor dela, e quando mudou ela de setor, ela falou que o rendimento dela disparou. Então, às vezes, é isso mesmo, o líder, ele tá ali por dentro. Eu acho isso incrível que a Rafa tá ali todos os dias, ela tá vendo que todo mundo ali tá fazendo. E não é que ela tá vigiando a gente, não, ela tá ali porque ela tá cuidando da gente. É um cuidado que ela tem. E que isso eu realmente, eu nunca vi empresários terem esse cuidado com o colaborador. Isso foi a primeira vez mesmo. Por isso eu falei, gente, eu não saio daqui nunca mais. Porque muitas vezes, hoje, por exemplo, nós somos recursos humanos, estamos ali para prestar o recurso. Mas quem está na linha de frente é os líderes. Eles estão visualizando a real necessidade do colaborador. E muitas vezes, quando você se posiciona não como líder, mas como chefe, esse colaborador ele vai ter um medo mesmo de falar e ser mandado embora. E muitas vezes, porque, como eles falou, o líder pode pensar, tá chamando atenção, tá querendo chamar atenção, tá querendo realmente ser mandado embora e não presta esse suporte. E é muito importante essa parceria, porque, volto a falar, não adianta você ter diversos programas e você não ter um líder que leve esses programas com a informação correta para o seu liderado. E não só os programas, é coisa simples, como você mesmo deu o exemplo da Rafa, acompanhar. Você viu que o rendimento caiu, você está acompanhando as metas. Então, vamos entender o porquê que isso está acontecendo e não simplesmente ir lá e jogar mais uma carga. Você não está dando conta, mas por que que você não está dando conta? E volto a falar, é aquela questão, você acompanhar, encaminhar. E sempre estar nesse ciclo, não só do líder, não só do RH. O RH tem um papel muito importante, mas o líder muito mais. Como eu falei, ele está ali na linha de frente para estar visualizando tudo isso. E nós estamos como suporte para dar esse suporte para toda a empresa. Verdade. Produção, como nós estamos de tempo aí? 52? Beleza. Quer fazer a próxima pergunta, Juninho? Sim. Sobre ansiedade e nervosismo, voltando um pouquinho no assunto. Para as pessoas que estão tentando entrar em alguma empresa ou fazendo algum processo seletivo, você tem algumas dicas, vocês duas, para passar para essas pessoas, para ver se... Entrevista de emprego, a gente fica nervosa. Eu acho que primeira coisa o selecionador sempre sabe que você está nervoso. Então, a gente sempre vai dar um desconto, digamos assim, né? Um crédito em relação a esse nervosismo, né? Não precisa se preocupar, porque ninguém espera que você chegue lá, assim, pleno. Isso é muito raro, né? Até porque, um profissional super gabaritado e tal. Ainda assim, a situação é uma situação geradora de ansiedade, né? É comum. Mas, em geral, eu falo que o que conta é a verdade que você traz. Quando uma pessoa, um candidato, ele vem ensaiado, aí não vai dar certo. Porque aí a gente percebe, a gente vê que aquilo dali não é legítimo, a gente vai e volta nas perguntas, e aí a gente percebe, às vezes, né, essa falta de legitimidade na fala. Mas quando você vem com verdade, se você está dentro do perfil, você vai ser escolhido. E se você não está dentro do perfil, é melhor que você não seja escolhido mesmo. Que eu acho que essa é uma coisa importante de pensar, que o processo seletivo, às vezes a gente pensa assim, não, eu quero passar. Mas às vezes você tem uma vaga, sei lá, vamos pegar uma área de venda. Você precisa de mais extroversão, mais facilidade de contato, de comunicação, um relacionamento mais próximo das pessoas, são perfis específicos, iniciativa e tal. E aí você vem, o candidato é super tímido, introspectivo. Será que essa vai ser uma vaga legal? Não, mas eu preciso trabalhar. Muitas vezes a gente escuta isso, né? Mas você vai ficar saudável nesse trabalho, onde você está o tempo todo fazendo força para ser quem você não é? Então, muitas vezes, aquela vaga realmente ela não é para você. Então, é pensar assim, se a vaga for para mim, vai ser minha. Né? Vou lá, vou falar o que eu sou e é isso. Porque também não adianta, senão você é contratado e você não sustenta isso, né? Aí começa a trabalhar e aí é aqueles casos onde a gente contrata uma pessoa e de repente a pessoa fica nem um mês, porque não deu conta de ficar ali. Como a Annelise falou, é o perfil mesmo. Então, não tem como a gente dizer,
vai tranquilo, não tem como você ir tranquilo. Mas sempre quando a gente vai visualizar, a gente volta a falar, a gente visualiza a pessoa como um todo. Tanto é que uma avaliação, ela não é feita somente com um teste psicológico, ela não é feita somente com uma entrevista, ela é uma feita com tudo isso, com uma dinâmica, para a gente entender realmente o real perfil da pessoa. É muito disso que a Annelise falou. A pessoa aí com a mentalidade de que, se for para mim, se for o meu perfil, ok. Agora, se não, vamos tentar uma outra situação. Até porque quando a gente recrutador, a gente sempre tem um banco, né, de currículos. Então, quando a gente faz essa avaliação do candidato, mesmo que para aquela vaga você não tenha o perfil, talvez vai surgir uma outra oportunidade. Eu vejo você num outro lugar, né? Então, é muito disso. A pessoa deve, assim, com aquele pensamento, se for para mim, vai ser. Se não for, vamos ir avaliando as outras oportunidades, né? E o recrutador ele vai ter essa visão da pessoa como um todo e também de visualizar que ela pode estar em um local muito melhor, que ela vai estar muito bem. O exemplo da Annelise falou é a questão do vendedor. Ele tem que ser uma pessoa mais carismática, tem que conquistar, tem que saber convencer. E se a pessoa é muito tímida, como que ela vai conseguir desenvolver muito bem essa atividade? Mas uma pessoa muito tímida, muitas vezes ela pode fazer um serviço, por exemplo, num setor administrativo, com muito mais qualidade, que ela vai trabalhar ela centrada no computador. Então, assim, vai muito do perfil. Então, não adianta você pensar com aquela pressão toda de que você tem que passar, que não vai ser dessa forma. Também não vai ser um bicho de sete cabeças. A gente sempre vai avaliar de ambos as formas para que ela possa se adequar muito bem à atividade em que ela vai exercer. Tem algumas coisas também que eu penso que a gente pode buscar aprimorar, né? Por exemplo, as pessoas que falam errado, né? Ó, tem muito jeito de você treinar a sua fala correta. Fala mais lentamente, preste atenção nas palavras, né? Que às vezes a gente observa também que eu quero uma determinada vaga, mas eu não busco estar adequado. Pesquisa a empresa, né? Procura saber que lugar é esse que você está procurando emprego, para você entender, para você ter argumentos, para você entender, a Supranet é esse tipo de serviço aqui. Então, beleza, né? Vou dar uma estudada. Então, tem algumas coisas que nos ajudam, né? E quanto mais você se sente preparado, mais à vontade também você fica no processo. Isso vale para tudo, por exemplo, eu vou participar aqui, né, desse momento. Se eu vier falar de um assunto que eu não domino, eu vou ficar muito mais ansiosa. Agora, eu venho falar de um assunto que eu domino, para mim é muito mais tranquilo. Isso vale para a entrevista também. Eu vou falar do quê? Da verdade, primeiro, né? Eu vou procurar conhecer a empresa, vou me preparar para falar bem, para falar corretamente, vou treinar para evitar gírias, esse tipo de coisa, né? Porque são contextos específicos. E aí eu vou mais tranquilo, com mais naturalidade mesmo. E é aquilo também de entender o cargo que você está se candidatando. Porque muitas vezes você está tão desesperado para conseguir um trabalho que você se candidata sem entender realmente a vaga, se é aquilo que você gosta de fazer. Então, assim, entenda realmente a vaga que você está se candidatando. A gente vê muitas pessoas procurando o Instagram da empresa para realmente entender a vaga, e é muito disso. Entenda a vaga que você está se candidatando, você se interessou, ok, mas vamos entender quais são as atividades. O que, por exemplo, um auxiliar financeiro faz? Qual a diferença dele para uma atendente de suporte? Então, entenda a real, como que é aquela atividade. A empresa ela está sempre disponível para isso, para te mostrar o que são as atividades a serem exercidas, para que você possa se candidatar de uma forma mais assertiva. Fica aí a dica pro pessoal aí de casa, tá? Se vocês quiserem ingressar no mercado de trabalho, vai fazer uma entrevista aí, vai tranquilo. Se for para ser seu, vai ser seu. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Eu demorei a entender isso. No dia que eu fui conversar com a Rafa, eu tô assim, olha,
falei com minha mãe, tô assim, olha, eu tô tranquila, eu tô um pouco ansiosa, mas se for pra ser meu, vai ser meu. Então, assim, se Deus quiser que aquela vaga vai ser minha, vai ser. E quis, né? Tô aqui. Então, é isso, pessoal. O bate-papo foi incrível. Foi um prazer receber vocês duas aqui. Aula. Uma aula, né? E é daqui pra terapia, né? Marcar consulta, manter a terapia em dia, né? Não negligenciar mais. Porque cuidado da saúde não é só saúde mental, nem só saúde física, é um conjunto dos dois, não é verdade? Então, meninas, foi um prazer receber vocês novamente. Pessoal, se inscrever no canal, Juninho. Se inscrevam no canal. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo também. Pedir vocês também para acompanhar a gente no Spotify, no Deezer e na Amazon Music, que tá também. Isso. E onde que a gente faz pro pessoal de casa encontrar vocês nas redes sociais? Quais são os Instagrams de vocês? Meu Instagram, carole.dias. Pode seguir lá. O meu é Anelise Rezende, com Também. S. Anelise e Rezende com S. Vamos deixar o arroba das duas aqui embaixo também. Tem o Instagram do Supracast também. @ Supracast Oficial. Segue a gente lá. Então é isso, galera. Tchauzinho, até a próxima. Falou.